O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cento do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que dai não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissessões, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados ao turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negaste a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de os amparardes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e não na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino do céu. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que a infinita paz de nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, nos envolver neste momento, facilitando o nosso entendimento, mas, sobretudo, preparando os nossos corações para recebermos essas sementes sagradas do Evangelho e, assim, acalentando-as em nosso espírito com muito carinho, nós possamos levá-la conosco a fim de que ela possa crescer e dar frutos. O Evangelho de hoje, trazido pela espiritualidade, não foi escolhido por nós, fala sobre os obreiros do Senhor. Os tempos que o Espírito de Verdade se reporta em 1862, em Paris, nesta mensagem, já chegaram. Nós já estamos vivendo o início da transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E esse momento de transição, ele pede de tudo e de todos, sobretudo no plano físico, a renovação, a modificação daquilo que não está de acordo com a lei divina, porque Jesus é muito claro quando ele disse para nós que tudo aquilo que não estivesse de acordo com a lei divina seria arrancado e queimado. Então nós tivemos
em todos esses milênios que antecederam a época atual, nós tivemos a orientação de muitos espíritos missionários que desceram à Terra para nos ensinar a sermos filhos de Deus. E assim sermos, logicamente, irmãos uns dos outros. E tivemos a liberdade para colocar em prática a interpretação individual e coletiva do que seria esse viver. Agora nós estamos chegando num momento que está próximo. Quando nós dizemos próximo, segundo as referências de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, deve estar faltando cerca de 30, 40 anos apenas para efetivamente começar um marco de um mundo de regeneração. Então nós temos muito poucos anos para melhorar, para adaptar ou para deixar de lado determinadas coisas em nossas práticas individuais, íntimas, mas também nas nossas práticas exteriores, individuais e coletivas. Então, as instituições humanas aqui do planeta Terra, que não estão funcionando de acordo com a lei divina, elas tendem a serem eliminadas de uma forma ou de outra. Nós precisamos compreender isso. E o assunto de hoje do livro Sinal Verde, sobre reuniões sociais, vem fazer um chamamento a nós. Quando eu li esse tema, eu me lembrei da fala do nosso querido irmão Luiz Fernando, que está aqui presente, falando para nós, né, na sua explanação, que nós não estamos podendo fazer isso ou aquilo. Mas não cabe nesse momento, e de acordo com o que o Evangelho vem chamar a nossa atenção, eu dizer que eu vou falar sobre reuniões sociais, mas nós não estamos podendo fazer reuniões sociais. Nós não estamos podendo aglomerar. Não, aí é que é o contrário. É o momento de falar sobre isso. E André Luiz vem trazer para nós apontamentos muito simples, que todo mundo deveria já estar praticando, porque saber, nós já sabemos, porque é isso que nós desejamos para nós. Mas não praticamos. Então agora é o momento de nós refletirmos sobre esses apontamentos importantes que André Luiz traz para nós. E depois eu trouxe uma outra mensagem de Emmanuel, muito mais incisiva ainda sobre esse assunto também, porque nós precisamos aprender a fazer reuniões sociais para colaborar com a espiritualidade, para espiritualizar o nosso comportamento, inclusive as nossas relações sociais. Então, inicialmente, e nós queremos dizer que vamos só dar algumas pinceladas, mas no grupo vamos colocar, além desse vídeo, vamos colocar as duas mensagens para os nossos irmãos lerem e meditarem com mais profundidade, porque é um tema muito importante. Todos nós estamos aí ansiosos, muitos estão até depressivos, porque tinham o hábito de se reunirem, não apenas com seus familiares, mas com seus amigos, seja em casa, seja em clubes, seja em praças, em locais abertos, e não estão, podendo, logicamente, aqueles que estão respeitando, o distanciamento social, porque não são todos que estão fazendo isso. Então nós precisamos meditar profundamente sobre isso daqui, para que a gente possa, doravante, ou seja, de agora em diante, aprimorar o comportamento que nos cabe individualmente perante essas reuniões sociais.
André Luiz começa dizendo que a reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Quando nós convidamos alguém para a nossa casa, principalmente a dona de casa, né, ela prepara a casa, ela limpa, né, ela põe um forrinho mais bonito, né, põe flores. Mas será que só isso basta? Vamos deixar a pergunta. Depois Emmanuel vai responder para nós. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. Não é fácil isso. Precisamos de ter diplomacia. Esse isolamento social, caros irmãos, vamos meditar, nós precisamos meditar. Não adianta só reclamar. Nós precisamos ver os efeitos que isso está causando. Como diz uma leitura do Evangelho, só falando para nós sobre o escândalo não é o mal propriamente dito. Mas nós precisamos ver as consequências, então nós precisamos analisar o que está acontecendo. Será que esse isolamento não é para nós meditarmos em tudo isso que Jesus já nos trouxe? E que esses espíritos benfeitores vêm aí, ao longo, né, de todos esses anos, sobretudo que Chico Xavier esteve conosco, mais de 90 anos, ele esteve conosco, já tem mais de 10 anos que ele está na pátria espiritual, as obras estão aí, para nós estudarmos, para nós meditarmos. Livros não são para enfeitar estantes, livros são para ser compulsados, lidos, porque nós precisamos aprender, nós precisamos melhorar. Então, o que nosso irmão André Luiz está falando para nós? Que nós precisamos ter sensibilidade. E quando nós convidamos alguém para o nosso lar, não devemos pensar só na casa. Casa é a estrutura, são os móveis. Lar, nós precisamos lembrar de aconchego afetivo. Então nós precisamos preparar esse ambiente. Com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para receber, acolhendo fraternalmente esses nossos irmãos. E quando nós dizemos esses nossos irmãos, nós que somos espíritas, conhecedores de todas essas informações que vêm da espiritualidade, nós não estamos recebendo só os nossos irmãos encarnados. Em qualquer reunião que a gente faça. Em qualquer reunião que a gente faça. A última vez que Chico foi questionado em vida, há muitos e muitos anos atrás, estatisticamente ele disse que tinha cerca de 10 espíritos desencarnados para cada espírito encarnado. Hoje, com certeza, tem 3 vezes mais do que isso. Então, como nós estamos preparando esse ambiente? Evite xistes e anedotas, piadas e trejeitos, como um comediante, que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Então nós precisamos analisar as pessoas que estão ali, porque tem alguma que possa ser mais conservadora e possa não gostar, se sentir ofendida com aquilo ali.
Ele continua dizendo para nós, quando alguma pessoa está falando, nós não devemos cochichar, nós não devemos bocejar, mesmo que estejamos cansados, nós temos que fazer aquilo ali de uma forma mais reservada, porque é um desrespeito. É um desrespeito àquela pessoa. As manifestações de oratória, falar em público, de ensinamento e de edificação ou arte, exigem acatamento e silêncio. Olha bem. E isso às vezes acontece no lar, não somente nas instituições, nas empresas. Às vezes nós estamos fazendo uma reunião em nossa casa, um aniversário, e alguém toma a palavra para falar alguma coisa. Ali é o momento da gente ter esse respeito, esse acatamento. Porque nós que estamos encarnados é que damos a tônica moral. Por que aqui no começo ele fala reunião social numa instituição ou no lar? Porque a instituição tem que ter alguém responsável ali. Ou por aquele momento, por aquele evento. O lar, quem que é o responsável pelo lar? O esposo, a esposa? Se não tiver nenhum dos dois e a reunião for promovida por um filho que está ali, maior de idade, ele é o responsável. Então ele deve ditar, ele é que vai dar a condução moral. Agora, se nós não pensamos em nada disso, se nós não preparamos o ambiente espiritualmente, nós vamos ver o que nosso irmão Emmanuel vai falar para nós. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Então vamos usar de bom senso, mas vamos saber conduzir de forma diplomática, suave, sem ferir, porque nós convidamos uma pessoa para nossa casa, nós não podemos. É uma situação delicada. Se nós formos pensar profundamente no tema, nós vamos ter que selecionar bem quem que a gente chama. Porque tem pessoas que naturalmente elas são descontroladas. E é isso que nós precisamos nos ater. É isso que nós precisamos melhorar em nós. Principalmente quando nessas reuniões nós liberamos ou nós mesmos servimos bebidas alcoólicas. Tem pessoas que esperam justamente essa oportunidade como um motivo que elas encontram para poder se liberarem. E às vezes não é uma liberdade, é uma libertinagem. E aí o que acontece? Numa reunião que não é de caráter sério, nós vamos ter ali espíritos desencarnados sérios? Não vamos ter. Então nós temos visto aí acontecer muitas coisas ruins, desagradáveis, justamente por falta dessa disciplina, desse preparo. Nosso irmão Emmanuel falando para nós em ambiente espiritual. E ele se dirige aos espíritas. Aos espíritas. Ele inicia a mensagem dizendo: uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas. E ele diz: à margem das obrigações que lhes são peculiares. Quer dizer, além das obrigações que os espíritas têm nas reuniões propriamente espíritas, seja dentro do centro espírita ou fora, porque a maioria de nós, quem não estiver fazendo, tem que começar a fazer, faz o culto no lar, é uma reunião espírita. O culto no lar, muito importante. Ele diz para nós, essa tarefa especial: formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos.
Então, caríssimos irmãos, nós não podemos correr o risco de continuar como antes, sendo católicos dentro da igreja e fora da igreja sermos um ser comum. Como antes, às vezes, fomos um evangélico dentro do templo e fora do templo, uma pessoa comum. Não podemos ser espíritas só aqui dentro do centro. Só pensar, só lembrar que existem espíritos indo e vindo, influenciando, às vezes, como diz o livro dos Espíritos, nos dirigindo, falando pela nossa boca, usando o nosso corpo para tudo, só dentro do centro espírita. Lá fora também. Os bons espíritos não atuam só aqui dentro do centro espírita, nas reuniões espíritas. Eles agem em todo canto. Nós poderíamos afirmar que eles atuam mais aqui, porque aqui a gente vem preparado, aqui a gente respeita. Então o ambiente é propício e nós estamos tendentes a esse ambiente. Por que nós falamos do culto ao evangelho no lar? Porque os espíritos inferiores, eles não esperam convite. E se a porta está aberta, e quando eu digo a porta, não é só a porta física, não. Eu estou falando a porta mental também. Eles entram. Agora, os bons espíritos é diferente. Nós precisamos convidar. Nós precisamos desejar a presença deles ali. E eles estarão. Eles estarão e eles irão fazer o trabalho deles, beneficiando a todos ali. Então nós precisamos colaborar com isso. Isso depende de nós. A reunião é promovida por nós, não é por eles. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor. Notadamente no sentido de prestar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, iniciemos por banir do nosso cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Então nós precisamos entender que aquela pessoa que está na nossa frente, independente da condição que ela se apresenta, ela traz um espírito com um coração. E todos nós temos feridas emocionais, caros irmãos. Todos nós temos feridas emocionais. Feridas. Vamos pensar nesse termo. Ferida. Ferida dói. É sensível. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós não tomamos cuidado com a ferida que a gente tem? A pessoa chega perto de nós, a gente já fica receoso dela encostar, dela pisar. Atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, nós vamos promover uma reunião para quê? Para ficar um olhando para o rosto do outro? Apesar de que eu me lembro, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, a dona da casa, teve que recolher o celular dos jovens. Porque eles estavam sentados um do lado do outro, conversando no celular um com o outro. Ela foi lá e recolheu o celular de todo mundo. Falou, não, vocês não estão aqui para isso não, vocês estão aqui para conversar. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Vamos trazer para a nossa vida de relação, para a nossa vida comum,
aquilo que nós estamos aprendendo dentro do centro espírita. Quando nós estamos conversando, não importa o assunto. Aquele assunto, principalmente quando é muito comum, né, a gente falar da nossa vida, das coisas que aconteceram conosco anteriormente, seja em termos de casal, seja em termos das experiências com os filhos. Quando a gente está contando aquilo ali, a pessoa está ouvindo a nossa voz sonoramente, mas o espírito dela está captando uma imagem que nós construímos com o nosso pensamento. Essa imagem é carregada de quê? Aquele evento foi agradável ou desagradável? Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos coragem de praticar o bem que apregoamos, ou seja, que falamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Todos nós, os desencarnados e encarnados que nos vinculamos à seara espírita, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Todos nós contamos. E pedimos, às vezes até suplicamos. Isso é mais do que natural, Emmanuel diz. Ante as necessidades que nos assinalam a senda, ou seja, a nossa caminhada. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Vejam, Deus auxilia o homem, se faz presente através do homem. Nós precisamos pensar que, independente da nossa condição, da nossa instrução, da nossa profissão, somos filhos de Deus. E Jesus e os bons espíritos contam conosco. Ora, caros irmãos, vamos desenhar aqui uma cena. Estamos caminhando sozinhos por uma rua, que vai dar numa ponte. Numa noite, somente nós. Chegamos nessa ponte, tem um jovem lá, olhando lá para baixo, pensando em pular. Não tem mais ninguém, só nós e eles, fisicamente falando. Ele quer se suicidar. Está disposto àquilo ali. Mas não é o momento, não é a hora. Imaginemos nós. A espiritualidade só tem eu ali, andando. Quem que ela vai usar? De quem que ela precisa? Naquele momento, naquela hora? De mim. Em qualquer situação que nós estejamos, seja com uma, duas, se tiver com muitas pessoas, a nossa responsabilidade cresce mais ainda. Principalmente se ela estiver dentro do nosso lar, da nossa casa. Nós precisamos fazer de tudo para que elas saiam melhor do que elas entraram. Se não fosse assim, Jesus não tinha atendido o pedido de Maria. Nas bodas, primeiro acontecimento histórico dele registrado na Bíblia, um casamento. O vinho acabou antes dos convidados irem embora. Isso era a pior desonra que podia acontecer. Pessoas conhecidas de Maria, de José, pessoas amigas,
Maria foi e pediu para Jesus. E Jesus transformou os cântaros lá de água em vinho. E todo mundo saiu assustado, porque geralmente se servia primeiro os vinhos bons, porque no final já estava todo mundo, saciado, para não dizer outra coisa. Então não ia reparar que os últimos vinhos eram os vinhos de menor qualidade. E aí todo mundo saiu assustado. Por quê? Porque o vinho que foi servido no final, que foi o vinho que Jesus, era muito melhor do que o primeiro. Então olha bem a importância. Porque nós não sabemos quando nós teremos um outro reencontro. E o encontro de almas em nosso plano físico é uma coisa muito importante. Porque a matéria, o corpo, ele nivela a todos nós. Em verdade, ninguém sabe e não tem condição de saber a condição espiritual de um ou de outro. Mas nós temos com certeza espíritos recém-saídos da primitividade moral, como temos espíritos angélicos encarnados. Como Jesus, um espírito puro. Quando ele, junto com os outros artífices, os outros espíritos crísticos construíram a terra, ele já era um espírito puro. Ele não esteve entre nós? E nós iniciamos a comentar isso aqui antes do início da nossa reunião. Para quem não ouviu, que ouça a mensagem Jesus na Samaria do livro Boa Nova, que nós narramos e postamos no grupo nesse domingo passado. Quando eu estava lendo e gravando o áudio, vocês vão prestar atenção lá depois, que Jesus conversa com a mulher de Samaria lá próximo do poço de Jacó, no poço de Jacó. Os apóstolos ficam assim extasiados com a manifestação exterior dos samaritanos, que era um povo que os judeus nem conversavam. Mas Jesus foi com os apóstolos lá e Jesus fez aquilo que fez com todos, acolhendo a todos. E Jesus então, observando a inocência e ingenuidade deles, diz para eles: vão silenciar e procurem ouvir o que os comentários dos samaritanos. E eu gravando o áudio, meditando naquilo que eu estava lendo, eu pensei assim: gente, Jesus, um espírito puro entre nós, e a maioria não se deu conta de quem ele era. A maioria. Mesmo entre os apóstolos, com exceção de Pedro, João, vamos tirar os dois, mas os outros também. Tomé pediu para ele, em pensamento, pediu para ele aparecer, queria tocar as chagas dele. E ele apareceu para ele depois, como apareceu para os outros, depois da crucificação, em espírito materializado, para ele acreditar. Então a tarefa da espiritualidade, a obra, a seara de Jesus é muito grande ainda. São muitos corações insensíveis a essa espiritualização. E o tempo nosso é muito curto para que nós possamos remodelar todos
os nossos comportamentos, as nossas instituições, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ser pai, de ser filho, de ser mãe, de ser amigo, de ser vizinho, tudo isso. Nós vamos ter que modificar, nós vamos ter que melhorar, nós vamos ter que aprimorar. Para começar a praticar aqui, como mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Que o manto de Nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a todos. Fiquem com Deus.